Irmãos, quando o Marcos me ligou e pediu para a gente compartilhar com os irmãos sobre esse tema, né, da volta de Jesus, e é um tema que nós estamos vendo que ele está pipocando aqui, ali, e porque eu creio que é o próprio Senhor despertando a igreja, porque ele verdadeiramente está às portas. Quando Jesus fala que está às portas, o que ele quer dizer com isso? Que ele está às portas. Ele está voltando, né? O Christian Shen uma vez ministrou para a gente que as casas lá no Oriente são diferentes das casas aqui do Ocidente. Lá tem a porta que você dá para a rua, aí você entra, tem outra porta que dá para ter outra, e que tem várias portas, até você chegar à sala da intimidade, você já passou por várias portas. Então, Jesus está às portas. Em qual porta, nós não sabemos, mas que ele está às portas, ele está às portas. E eu não sei qual a expectativa dos irmãos quando a gente aborda esse tema. Não sei se a expectativa dos irmãos for apenas conhecimento. Eu acho que vocês não vão tirar muito proveito. Nós entendemos que nós precisamos conhecer o nosso futuro para mudar o nosso presente, a forma de vivermos hoje, né? O Marquinhos já abordou hoje que Deus quer nos tirar desse sistema babilônico terrível, né? Que é esse sistema religioso. Agora, se eu falar para os irmãos aqui agora, irmãos, não existe ressurreição, isso está furado, isso é coisa que alguns malucos inventaram, não existe ressurreição, será que não mudaria a forma de vocês viverem? Paulo falou, se nós pregarmos que não existe ressurreição, comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Então, se conhecermos o nosso futuro, que não vai ter nada de ressurreição, vamos aproveitar isso aqui, comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Então, muda o nosso futuro, muda o nosso presente. Agora, se eu falar para os irmãos que existe uma ressurreição, que existe um julgamento, que existe o arrebatamento, que existe o tribunal de Cristo, isso tem que mudar a forma de nós vivermos hoje. Então, esse é o temor que eu espero que a palavra gere no coração dos irmãos, para mudar a forma de nós vivermos hoje. E não apenas, agora eu tenho um conhecimento, como vai ser isso, como vai ser aquilo. Se você, às vezes, conhecer tudo sobre o arrebatamento e ficar, de que valeu o seu conhecimento? E eu acho que ainda piora a situação, porque a palavra fala que quanto mais é dado, mais é cobrado, mais é exigido. Então, se você se encher do conhecimento e ainda não viver, a situação ainda fica pior. Então, que o Senhor possa nos dar graça e dar graça aos irmãos de entender e que a palavra mude a forma de nós vivemos. Amém? Amém, Senhor. Nós louvamos o Senhor mais uma vez, te agradecemos, esse é o clamor do nosso coração. Pai, que o Senhor mude a forma de nós vivermos aqui, Senhor, enquanto aguardamos a tua preciosa vinda, Senhor. O Espírito e a noiva dizem, vem, Senhor Jesus. Nós amamos a tua vinda. Senhor, o Senhor faz muita falta. Sei que o teu Espírito nos assiste, o teu Espírito está conosco, mas quando aguardamos, Senhor, a presença gloriosa do teu Filho amado, no nome de Jesus nós oramos e pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, essa é uma profecia que está em Isaías 21:11. Peso de Dumá. Gritam-me disso aí, guarda, a que hora estamos da noite? Guarda, a que horas? Essa é a pergunta que nós queremos saber. Que horas nós estamos da noite? Irmãos, o Senhor é o nosso sol da justiça. Amém? E nós estamos vivendo um tempo aqui nessa terra que desde a partida do nosso Senhor, desde a ascensão do nosso Senhor, nós vivemos uma longa e tenebrosa noite, que é a ausência do nosso Filho amado. Mas um dia ele há de voltar e que o sol da justiça vai brilhar novamente aqui conosco. E ele vai reinar aqui nessa terra durante 1000 anos. Agora, nós estamos nessa noite, agora, a que horas nós estamos nessa noite? Isso que nós pretendemos ao longo dessas ministrações, a gente tentar ver que hora que nós estamos atravessando essa longa e tenebrosa noite.
E nós queremos, irmãos, estudar um pouquinho, tentar pegar passo a passo, mas sempre usando muito a palavra, porque a palavra ela não é de particular interpretação. Eu não posso falar para os irmãos alguma coisa e falar assim, o que você acha que quer dizer esse versículo? Eu falo, não, eu acho que é isso. A Bíblia não pode ter achismo. A Bíblia não pode ter... Não, eu acho que é isso. Né? No Salmo 119, o Senhor nos dá várias chaves ali para entendimento da palavra. E no Salmo 119, 5 vezes o salmista diz assim, dá-me entendimento, dá-me entendimento, dá-me entendimento. Por 5 vezes ele clama por entendimento. Numa dessas 5 vezes ele fala assim, dá-me entendimento da tua palavra, segundo a tua palavra. Quem tem autoridade para interpretar a palavra é a palavra. Não é o Telinho, não é o Marquinhos, não é o Marinaldo, não é o Luiz, não é nenhum de vocês. Quem pode interpretar a palavra é a própria palavra. Se Deus nos dá um texto, que esse texto aparentemente está obscuro, Deus vai clarear esse texto em alguma outra porção da palavra, porque a palavra interpreta a palavra. Então é isso que a gente pretende com a graça de Deus. Precisamos da ajuda do Senhor para ir interpretando passo a passo. Como virá o Senhor Jesus? Será que ele vai vir como ladrão? Vocês já ouviram falar que o Senhor vai vir como ladrão? Já ouviram falar também que ele vai vir como relâmpago? Que todo olho vai ver, do Oriente ao Ocidente? Como que ele vai vir? Ele vai vir como ladrão ou ele vai vir como relâmpago? 24:42 diz assim. Eu estou na frente de alguns aí, né? Mas vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Porque haverá grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E aí, ele vem como ladrão ou vem como relâmpago? Temos uma dúvida a esclarecer, que eu não vou esclarecer agora. Eu queria ler esses 3 textos dos irmãos e eu vou fazer algumas perguntas para os irmãos, então fiquem atentos. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 10, 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. 14:14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. O que tem de comum nesses 3 versículos? Podem colar. Nuvem. 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 Né? Essa nuvem... Os irmãos leram Apocalipse? Alguém já leu Apocalipse? Eu conheço muitos irmãos que vão lendo a Bíblia, lê o Novo Testamento, quando chega em Apocalipse, ele não lê, ele volta. Ele tem medo, fala, não, eu tenho medo de Apocalipse. Tinha uma irmãzinha, quando a Azaf Boba estava lá em Manhuaçu, aí uma irmãzinha até perguntou um negócio para ele engraçado, mas essa irmãzinha, um dia a mãe dela foi ministrar o coração, ainda tem uns... Quantos anos a Lizinha tem? 8, tem 8 anos. E aí ela estava lá
ela errou, a mãe dela está ministrando ela e tal. E aí ministrando sobre disciplina e tal. Ela, tá bom, mãe. Aí a mãe dela virou para ela e falou assim, você quer que eu te mostre na palavra onde fala sobre disciplina? A mãe dela está lá nos livros de Apocalipse. Tudo que vem fala de terror está lá nos livros de Apocalipse. Então, irmãos, muitos acham que chega Apocalipse e não lê Apocalipse. E o Apocalipse tem uma particularidade que é o único livro que no início dele, o que fala? Bem-aventurado é aquele que lê e entende as profecias desse livro. É o único livro na Bíblia que fala isso. Então, se o Senhor fala isso, precisamos ler e buscar entendimento desse livro. Então, em Apocalipse aqui, nós temos esses 3 versículos. Algo impressionou muito João. Porque João menciona sempre essa nuvem no livro de Apocalipse. Por que essa nuvem será que impressionou tanto João? Começa Apocalipse assim, revelação de Jesus Cristo. Apocalipse quer dizer revelação, a qual Deus lhe deu. Então, Apocalipse, quem deu Apocalipse foi Deus que deu. Foi Ele que revelou Jesus Cristo, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, olha a importância de conhecer. É uma revelação dada por Deus, revelação nada mais, nada menos do que de Jesus Cristo. Então, Apocalipse é revelação de Jesus Cristo. Não é conhecer coisas do futuro, é revelação do Filho. Será que João não tinha revelação de Jesus, não, irmãos? João tinha muita revelação de Jesus, muita. Olha só, ele sabia quem era Cristo, desde a eternidade passada. Como é que começa o evangelho de João? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nada que foi feito sem ele se fez. Então João conhecia Jesus, sabia a revelação desde a eternidade passada. Para que Deus então ia revelar para João? O que então não tinha sido revelado a João? É como se houvesse um véu entre João e o Senhor Jesus. Então João não conseguia penetrar nesse mistério. Alguma coisa ocultou de João essa revelação. E lá na ilha de Patmos, então, aprove a Deus revelar esse mistério a João e a todos nós. E que véu era esse? É o que nós acabamos de ver. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Então João tinha a revelação de Jesus desde o princípio da eternidade passada. No princípio era o verbo estava com Deus, ele sabia tudo, conheceu, andou com Jesus, era chamado de o discípulo amado, deitou ali no seio de Jesus e foi até a ascensão de Jesus, ele estava ali, quando Jesus subiu aos céus, uma nuvem o encobriu, ocultando aos seus olhos. Até ali, João sabia muita coisa de Jesus. Mas dali para frente, uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Então ficou algo oculto. Então o Senhor, quando ele ascendeu aos céus, é isso que eu falei para os irmãos. João, então, não pôde mais penetrar nesse mistério. Então, para entender Apocalipse, a gente precisa entender e está muito em mente essa nuvem. Então, nós vamos ver o texto de Atos 1, versículo 10. Eu coloquei as citações, mas se os irmãos quiserem consultar nas suas próprias Bíblias. Atos 1, versículo 10. Aí nós vamos ver como que foi a ascensão do Senhor, para nós podermos entender como vai ser a sua vinda. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, amado, esse versículo 11 é a chave para a gente entender como que vai ser a vinda do Senhor. Da mesma forma que ele subiu, da mesma forma ele vai descer. Amém?
Só um parênteses. A gente já viu muita gente falar assim, há 2 anjos, né? E até nessa foto aqui eu botei de propósito, tá vendo umas asinhas aqui, ó? O homem não tem asa, né? 2 anjos, né? Aqui. Mas na verdade, o que a palavra fala? 2 homens. Versículo 10. 2 homens. Não são 2 anjos, tá? Então, se nós entendemos como foi a ascensão do Senhor Jesus, nós vamos então entender como vai ser a sua vinda. Então, essa é a chave para nós entendermos como vai ser a vinda do Senhor. Tá? Ô, glória. Amém. Então, a ascensão do Senhor, ela teve 2 fases. Uma fase visível. Qual que foi essa fase visível? Do Monte das Oliveiras até as nuvens. Ali todo olho viu o Senhor subindo, até que uma nuvem o recebeu e ocultou dos nossos olhos, dos olhos dos discípulos. E depois das nuvens até o céu, até o trono de Deus, uma fase invisível. Essa nuvem encobriu e ficou oculto. Evangelho de João, nós temos toda a revelação de Jesus desde a eternidade passada até as nuvens. E Apocalipse, nós temos a revelação de Jesus desde as nuvens até o trono. Atos 1:11. Então Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, ele há de vir da mesma forma como para o céu o vistes ir. Essa é a forma que ele vai voltar. Então, se na ascensão nós temos do Monte das Oliveiras até as nuvens, e depois das nuvens até o trono, como que vai ser a volta de Jesus? Do trono até as nuvens, e depois a fase invisível, né? Essa. E depois das nuvens até o Monte das Oliveiras. É onde ele vai pisar, né? Depois a gente pode ver lá em Zacarias, né? Quando ele pisar no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai fender, né? Um monte vai chegar para o Oriente, o outro monte vai chegar para o Ocidente, depois um vai chegar para o Norte, outro vai chegar para o Sul, vai criar um vale ali por onde os judeus, quando tiver sendo travada a batalha final e que Israel tiver prestes a ser destruído e a perseguição dos judeus, e os judeus vão fugir por aquele vale que formou entre os 2 montes, que uma parte foi para o Oriente e uma parte foi para o Ocidente. Então Jesus vai botar o pé ali no Monte das Oliveiras. Então nós temos assim a vinda de Jesus, do trono até as nuvens e das nuvens até o Monte das Oliveiras. Temos a fase invisível e temos a fase visível. Na fase invisível, ele vem como ladrão. Na fase visível, ele vem como relâmpago. Todo olho o verá. Então ele vem como ladrão ou como relâmpago? Das 2 formas. Na fase invisível, ele vem como ladrão. E na fase visível, ele vem como relâmpago que se põe do Oriente ao Ocidente e todo olho o verá. Vamos abordar um pouco essa primeira fase. Irmãos, há muita polêmica, muita controvérsia. Isso aqui eu não quero... se eu conseguir despertar nos irmãos um desejo para aprofundar na palavra e destrinchar isso aí, amém. É um grande objetivo que eu creio que Deus quer gerar, um despertar pela palavra. Mas nós respeitamos muito, como grandes homens de Deus, que eu não sou digno de estar aos pés desses irmãos, que pensam diferente de nós. Então, o Marcos citou aqui até a questão dos vencedores. Tem, por exemplo, John Nelson Darby. John Nelson Darby, ele crê que toda a igreja é arrebatada antes da tribulação. John Nelson Darby foi um homem que dedicou a vida dele a traduzir Bíblias, e eu não sou digno de falar um A de John Nelson Darby. George Miller, ele crê que toda a igreja passa pelos 7 anos de tribulação, e que a igreja vai ser tirada só depois da tribulação, e que toda a igreja vai passar pela tribulação. George Miller tem um livro que chama 50.000 orações respondidas. Se eu tiver 1%, irmão, só eu estou satisfeito. Eu não sou, sabe, George Miller ele criou um orfanato
Os irmãos acho que conhecem a história de George Miller. George Miller criou um orfanato que Deus colocou no coração dele e falou assim: você vai criar, vai cuidar de crianças e você não vai pedir nada a ninguém. Então, é isso que o Marquinhos falou, né? Ele pedia só ao Senhor. Então, esse homem teve tanta experiência com Deus que ele chegava assim com aquelas crianças e ele chegava, como que eu vou tratar dessas crianças? Ele não questionava, eu perguntando, né? Mas ele chegava e falava assim: vamos agradecer o alimento que Deus vai nos dar agora. E esse homem chegava e vamos abençoar o alimento. Ele começava a orar e não tinha nada na mesa. Ele começava a orar, aí batia na porta. Uma carroça, na época era carroças ainda, né? Quebrava o eixo lá, e acho que Deus mandava um anjo para quebrar o eixo, né, da carroça, e carregando leite. E ele falou assim: olha, eu sei que tem um orfanato aqui, quebrou ali, eu posso deixar esse leite aqui? E deixava. Aí depois, o padeiro passava: olha, aconteceu algo lá e sei o quê, alguma coisa, posso deixar esses pães aqui? E acontecia. Então, nenhuma criança passava fome. E ele não pedia a ninguém, só ao Senhor. Então, assim, quem sou eu para falar de George Miller? Quem sou eu para falar de John Nelson Darby? E também teve Robert Chapman, né? Um homem muito precioso. Um homem que Deus gerou um amor no coração desse homem. E Robert Chapman era conhecido como o homem do amor, né? Uma vez o irmão lá da Nova Zelândia queria mandar uma carta para a Inglaterra, para Robert Chapman, mas não tinha endereço, não tinha nada. E ele simplesmente escreveu assim na carta. Não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, tinha nada, né? E botou na carta assim: Robert Chapman, Universidade do Amor. E a carta chegou na mão dele. Então, irmãos, nós não estamos aqui para... eu sou de John Nelson Darby, são homens muito preciosos, mas que pensavam diferente. E, né, não queremos entrar em... Se os irmãos pensarem diferente, não tem problema. Se os irmãos acharem que o arrebatamento vai ser antes, se achar que vai ser depois, se achar que vai ser parcial, não tem problema. O que importa é que vocês tenham o espírito do arrebatamento. Amém? Não o conhecimento do arrebatamento só e ficar. Se vocês tiverem o espírito do arrebatamento, é o bastante. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos porque Jesus me falou o dia que ele vai voltar. Eu quero revelar para vocês o dia que ele vai voltar. Vocês querem saber? Vou revelar para vocês agora o dia que ele vai voltar, porque ele revelou para mim, tá? Será que você está esperando, então, a vinda do Senhor? Ou você não está nem pensando nisso? E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. É o que o Marquinhos estava falando aqui de relacionamento. Podemos estar aqui relacionando, falando de tantas coisas. É pecado falar de política, falar disso, daqui? Não. Casar, dar em casamento, comer, beber, pecado? Não, coisas lícitas, mas são coisas naturais. Nos dias de Noé, eles estavam fazendo isso. Comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, e veio a água e levou a todos. E é dessa forma que vai ser a volta do Filho do Homem. Da mesma forma como foi no dilúvio. Então a palavra nos estai vós apercebidos também. Então é nesse versículo que eu li aqui. Estai vós apercebidos também. Então aqui eu estou revelando para vocês o dia que Jesus vai voltar. Quer saber? Ninguém quer saber, não? Ele vai voltar no dia em que não penseis. Esse é o dia que ele vai voltar. No dia em que não penseis. Está respondido? Amém? No dia. Então Jesus vai voltar no dia em que não penseis. Ah, não, Jesus não volta agora não. Pois é, pode ser exato.
Tem muita coisa para acontecer. Pode ser exatamente nesse dia. Né? Então, irmãos, o ladrão, quando vem de noite, ele vem na sua casa para pegar o lixo ou para pegar o que você tem de melhor? O que você tem de melhor. Então, estou falando da primeira fase da invisível, que ele vem como ladrão. Ele vem para pegar o que você tem de melhor. Então, quando ele entra na sua casa, na noite, ele vem para tirar o que você tem de melhor. Então, olha só, o Senhor nessa fase ele vem colher os primeiros frutos. Nós vamos entrar com mais detalhes disso. Se começar a criar confusão na sua cabeça, fica tranquilo, nós vamos entrar com mais tempo nisso aí. Nessa fase, ele vem para colher os seus primeiros frutos, aqueles que amadureceram primeiro, que são chamados as primícias. E os arrebatará até onde? Guarda essa palavrinha aí. Até o trono. Onde é que está o trono de Deus hoje? É lá em cima onde Jesus está, assentado à direita do Pai. Então, irmãos, aqui não tem muito café, mas a minha cidade é uma cidade que tem muito café, por isso que eu pus essa foto aqui para compartilhar com os irmãos. No Brasil, pratica-se também, mas é até na Colômbia. Eles fazem muito uma coisa que chama colheita seletiva. O que é colheita seletiva? Começa a amadurecer o café. O Neto Coelho, acho que mexeu o café, não mexeu, Neto Coelho? Então, amadurece tudo de uma vez só, Neto Coelho? Como é que amadurece o café? As pontas, né? Começa a ter os primeiros frutos, embaixo está tudo verde. Então a gente vai e colhe tudo de uma vez só. Aí o que acontece? Vem aquele café que já passou do ponto, vem aquele que já está maduro e ainda tem aquele verde. Então você põe lá no terreiro, mistura tudo, maduro com verde e tudo. Mas tem a colheita seletiva, que é quando você vai e colhe só os frutos que estão maduros. E ainda tem muito fruto verde. E tem uma festa, as 7 festas do Senhor, né? Não sei se os irmãos já leram sobre as festas do Senhor. Tem a festa das primícias, a festa dos pães asmos, a festa da Páscoa, a festa das trombetas, a festa do tabernáculo. E o que é a festa das primícias? É a festa da colheita dos primeiros frutos, aqueles frutos que amadurecem primeiro. Essa festa é no mês de Abib. Abib é o primeiro mês judaico, que é o mês de abril. Corresponde ao nosso mês de abril. Então, os irmãos iam lá, os judeus iam lá e colhiam os primeiros frutos. E depois, em outubro, tem a festa dos tabernáculos, que é a festa da colheita, onde toda a colheita já madurou. E aí, então, vai e colhe o restante dos frutos que amadureceram. Então, só adiantando os irmãos, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 7 meses depois, nós vamos ter, então, a festa do restante dos frutos. Então, nós temos onde primeiros frutos, Abib, né, que é abril, em outubro, o restante da colheita. Então, o Senhor, como ladrão, ele vem para colher os primeiros frutos. Essa é a festa das primícias. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Então, esses primeiros frutos, eles são colhidos e levados até a casa. E serão arrebatados até aquela palavrinha que eu pedi para guardar, qual que é? Trono. Quem são esses? Marquinho já deu uma adiantada aí. Se nós pegarmos as 7 cartas de Apocalipse, Apocalipse 2 e 3, todas as 7 cartas, elas vão mencionar uma particularidade dentro da igreja que são chamados os vencedores. Ao que vencer, ou outras versões assim, aos vencedores, lhe considerei que se assente comigo no meu, guardar essa palavrinha? Muito importante, no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Irmãos, a gente poderia pensar assim, mas que trono é esse? Podemos pensar, pode ser o trono onde Jesus está sentado hoje, pode ser o grande trono branco, onde vai ser o julgamento depois do milênio, ou pode ser o trono que Jesus vai assentar quando ele voltar a pisar aqui na terra e reconstrução do templo, e ele estiver sentado, e o trono que ele vai assentar. Então, você não pode me falar que trono que é esse. Qual dos 3?
Se é o do céu, se é o grande trono branco, vai ser o julgamento dos ímpios, ou se é esse daqui. Então, vamos ver como que a gente interpreta isso com a palavra. Será que é o trono lá em cima? Que nós vamos assentar com ele, os vencedores vão assentar com ele lá em cima? Será que é no grande trono branco? Ou será que é no trono aqui? No grande trono branco? Não é. Porque o grande trono branco é o julgamento dos ímpios, que vai ser depois dos 1000 anos. Né? E esse aí nós estamos fora dele. Isso aí é dos ímpios só. Esse aí nós não vamos assentar nele, não. Porque é dos ímpios, né? Apocalipse 20, versículo 5, fala assim: os outros mortos ainda não reviveram até que se complete os 1000 anos. Então, essa ressurreição dos ímpios, ela é só depois dos 1000 anos. E a ressurreição dos crentes é antes dos 1000 anos. Bem-aventurado é aquele que participa da primeira ressurreição, né? A ressurreição dos salvos. A ressurreição dos ímpios é a segunda, e é só depois dos 1000 anos. Então, esse já não é. Faltam 2. É o trono lá de cima, lá onde Deus está, ou é o trono onde Jesus vai assentar aqui? Como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E me assentei. É um trono, então, que Jesus já assentou. O trono aqui terreno, ele ainda não assentou, ele vai assentar. Então, é um trono que ele já assentou. Então, não tem dúvida que o vencedor vai ser arrebatado até o trono de Deus e vai assentar com ele lá em cima, lá no trono onde ele está agora. Amém? Está claro isso? Está muito claro. Então, nós temos aqui o trono lá em cima. Está dando para ver a setinha aí? O trono. Nós temos alguma coisa entre o trono e a terra aqui, que é o celeiro, que são as nuvens. Os vencedores vão ser arrebatados até o trono de Deus, lá em cima. Os demais salvos serão arrebatados até as nuvens. Nós vamos clarear. Sei que está dando já um nó na cabeça dos irmãos aí, mas nós vamos clarear. Então, para o arrebatamento dos vencedores, existem condições: vigiar e orar. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Eu já vi uma interpretação diferente, mas aí a gente tem que recorrer ao grego. Esse será levado um, eu já vi um irmão falar que será levado, será aquele que ficaria aqui. Mas, na verdade, quando você pega no grego, a palavra é paralambano. Lambano é arrebatado. E paralambano é arrebatado para si. Então, não tem dúvida, o grego clareia isso para a gente. Né? Esse que será levado será arrebatado. E deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, tem condição. Uma delas é vigiar. Olhai, pois, por vós mesmos. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, embriaguez e dos cuidados da vida. E aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço. Que aquele dia é esse, irmãos? É o dia que ele vem buscar, como ladrão. Só que nós pegamos o contexto de Lucas, nós não temos tempo de ler Lucas 21 todo, ele está falando do período da tribulação. Ele fala do período da tribulação. E no versículo 35 ele diz: porque há de vir sobre todos que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, orar e vigiar para que a gente possa o quê? Escapar aqui, né, de todas essas coisas que hão de acontecer. Então, ele fala do período da tribulação, mas ele dá um escape. Que nós podemos escapar de todas essas coisas que hão de acontecer. Então, os vencedores, eles vão conhecer o Senhor como estrela da manhã. A estrela da manhã, alguém já viu estrela da manhã? Ou também chamada de outro nome aí, irmão? Estrela d'alva. Alguém já viu estrela d'alva? É a estrela que mais brilha, né? É a mais brilhante.
Que hora normalmente que é a hora que ela aparece? 4, 5 horas da manhã. É a hora que está quase clareando o dia, é a hora que ela aparece. Tem alguém que é caminhoneiro aqui, alguém que viaja muito aí de madrugada? Quem viaja me falou assim que às vezes você toca de madrugada, você vai tocando, viajando. O período que mais dá sono é a hora que começa a clarear o dia. E estatisticamente é a hora que tem mais acidente. Então, irmãos, nós estamos atravessando uma longa e tenebrosa noite. E nós cremos que nós estamos já no romper da noite. O dia está quase clareando. E é a hora que dá mais sono. É a hora que dá mais sono. Efésios 5,14 fala assim: desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. Então, é hora de despertar, porque é a hora que nós estamos atravessando já a noite, mas a manhã está quase aproximando, rompendo, e é a hora que a estrela d'alva aparece. E só vai conhecer o Senhor como estrela da manhã, quem? Vigiar e orar. E são esses de Apocalipse, os chamados vencedores. Esses vão conhecer, são os únicos que vão conhecer o Senhor como estrela da manhã. Amém? Vamos ver na palavra se é isso mesmo. Apocalipse 2, 26. Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, com vara de ferro a regerá, quebrando-os do modo como são quebrados os vasos do oleiro. Assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. A estrela da manhã, então, é no fim da noite. E nós cremos que já estamos chegando no fim da noite. Os demais salvos, eles vão conhecer o Senhor também. Eles não vão deixar de conhecer o Senhor, de estar com o Senhor. Mas eles vão perder a oportunidade de desfrutá-lo como estrela da manhã. Eles vão conhecê-lo como sol da justiça. Então, por isso que quando a gente vai celebrar a morte do Senhor aqui, o que a gente faz? Que é uma prática da igreja, a ceia, não é isso? A ceia é a última refeição da noite, né? Mas quando o Senhor fala para a gente ceiar, fala assim, celebrar até que ele venha. Porque depois que ele vir, não tem mais ceia. Porque a noite acabou. Depois que o Senhor vier, aí nós vamos tomar café da manhã com ele. O sol da justiça já rompeu e nós vamos tomar. Então nós vamos celebrar a ceia até que ele venha. Depois que ele vier, acabou. Não tem mais ceia. Então Malaquias 4,2 fala: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura às suas asas. E vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Então, os demais salvos, eles não vão deixar de conhecer o Senhor. Eles vão conhecê-lo como estrela, como o sol da justiça. É como se a gente tivesse estudado aqui, aí está eu e o Marinaldo, nós estamos estudando. Aí está apertado e eu estou estudando, ralando, me dedicando ao máximo, e o Marinaldo só na... Oi? Só no suco e só... O Marinaldo está apertado, vamos estudar, rapaz, vamos vigiar aqui, vamos virar a noite aqui, Marinaldo. Não, está tranquilo e tal. A hora que chega 1º de dezembro, aí eu me dediquei, eu me esforcei, aí eu entro de férias e vou gozar das minhas benditas férias. E aí o Marinaldo, ele vai ficar de recuperação. Ele não vai perder o ano. Mas enquanto eu estou lá desfrutando das minhas férias, o Marinaldo agora vai estar ralando, né? Porque eu né? Então é isso que fala o Paulo em 1 Coríntios 9, né? De 23 a 27, né? Irmãos, uma coisa é graça para a salvação. Nós estamos falando de salvação, nós estamos falando agora de reino. Salvação é uma coisa, reino de Deus é outra coisa completamente diferente. Por isso que tem muita confusão
no meio do povo de Deus, entre salvação, que é pela graça, e reino, que é por esforço. O reino é alcançado pelo esforço. Salvação é pela graça. Efésios 2, de 8 a 10. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois foram criadas feituras suas para andar nas boas obras. Então, andar em boas obras não é mais do que obrigação de qualquer cristão. Você não é salvo por obras, né? Romanos 3, 28 fala, né? Concluímos, pois, que somos salvos independente das obras da lei. Independente. Então não depende, a salvação é puramente por graça de Deus. Não é porque o Morinaldo merece, o Morinaldo é jóia, bonzinho, vou salvar ele. Não. Morinaldo é ruim. Você merece ir para o inferno, Morinaldo. Mas Deus, pela graça, foi lá e te salvou. Né? Pela fé que ele... Né? O merecimento é esse, né? É ir para o inferno. Nós todos estávamos dentro de um trem que o destino desse trem é o inferno. E esse trem continua levando um monte de gente. O destino desse trem é o inferno. E pela graça de Deus, ele está tirando pessoas desse trem. Né? Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Né? Ele, né? Pela graça. Então, reino agora é outra coisa completamente diferente. O reino é por esforço. Né? Ele, quando fala, ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Mas não é retribuir para saber se foi salvo ou se não é salvo. Cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Mas não é para saber se é salvo ou se não é salvo. Ele vai para saber quem vai receber galardão e quem não vai receber galardão. O galardão não é por graça. O galardão é como se fosse por um salário. Você fez, agora eu estou te retribuindo, né? Pelo que você fez. Né? Aconselho-te que de mim compres, né? Você tem que comprar. Se você está comprando, não é graça. Você está pagando. Tá certo? Compres, aí você vai ter que comprar. Graça, você não tem que comprar nada. Você comprou sua salvação, Marinaldo? Quanto você pagou por ela? As indulgências lá, como é que é? Nem merecia. Então, salvação é por graça. Agora, galardão é por aquilo que você paga um preço, né? Então, o próprio Jesus... Oi? É por esforço. Tomando por isso. Né? Então, exato, que eles se esforçam se apoderam dele. Exatamente. Então, esses são os vencedores, que eles vão reinar com Cristo. E eles vão reinar sobre quem? Sobre as nações que vão estar aqui na terra. É o que a gente deu, tá? Aqui no 26. Ó. Ao que vencer, ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Vamos não entrar nisso aqui não, mas vou confundir a cabeça de vocês um pouquinho, então. Eu acho que a gente cresceu num meio em que, assim, eu cresci quando eu morrer, uns vão para o céu, outros vão para o inferno. Não é isso que a gente aprendeu mais ou menos? Desde uns vão para o céu, outros vão para o inferno. Então tá bom. Quando o Senhor arrebatar a sua igreja, depois tocar a trombeta, os mortos vão ressuscitar e os vivos serão arrebatados, os do Senhor serão arrebatados. Aí encontraremos com eles onde? Nos ares, nas nuvens. Não é até o trono, é até ali, é nas nuvens. Então ali vai acontecer uma coisa que chama Tribunal de Cristo. A gente pretende entrar nisso aí. O que vai acontecer ali? Será que nós vamos ficar só passeando com o Senhor nas nuvens ali? Ali tem o Tribunal de Cristo. Mas, não sei se eu devo entrar agora. Vamos ver. Bom. Oi? Tá. Então tá. Bom, vamos lá então. Irmãos, quando... esse eu ia deixar um pouco para depois, mas vamos falar uma coisa antes. Quando você... Oi? Arrebatamento. Então, assim, nós aprendemos que uns vão para o céu, outros vão para o inferno. Mas, na verdade, quando o Senhor arrebata a sua igreja e tocou a trombeta e houve a ressurreição, aí, pronto, estamos ali com o Senhor nos ares. E quem ficou aqui na terra?
Quem ficou aqui na terra? Vocês já ouviram falar que no reino do Senhor, que vai ter um reino de 1000 anos? Quem já ouviu falar que vai ter? Esse reino vai ser onde? Aqui na terra. Quem que vai reinar? Cristo e os vencedores. Vão reinar com ele. Né? Vão reinar aqui com ele. Vão reinar sobre quem? Sobre as nações. Quando você reinar com Cristo, você vai estar com que tipo de corpo? Glorificado. Tem chance de você pecar de novo, Mariela, com o corpo glorificado? Zero. A chance de pecar, estaremos para sempre com o Senhor. E você vai reinar sobre quem? Sobre as nações que vão estar aqui. Não, os ímpios foram destruídos no Armagedon. O Senhor destruiu todos no Armagedon. Acabou com tudo. Depois do Armagedon. Aí, os ímpios foram destruídos. O Senhor vai voltar, que a primeira vinda dele, ele veio montado num jumentinho. Não é mesmo? Na segunda vinda, ele vai voltar num cavalo branco. Na primeira vinda, ele veio como cordeiro. Na segunda vinda, ele vem como leão da tribo de Judá. Primeira vinda, ele vem como advogado. Na segunda, ele vem como juiz. Ele vem para julgar. Ele vem para julgar. Primeira como servo. Segunda como rei. Né? Então, ele vem, ele vai julgar ali, ele vai destruir todos os ímpios. E os judeus? Os judeus vão ser salvos, não vão? A palavra fala. Se a palavra diz, então vai ser. Né? O que Zacarias fala? Que vai ter uma lamentação como nunca houve na terra. Que hora que eles virem a marca, vai haver um pranto, porque eles vão ver que eles crucificaram o Filho de Deus. E aí eles vão converter, não por fé, mas pelo que eles viram. Nós convertemos pela fé, pelo que nós... Acabou meu tempo. Nós convertemos por aquilo que nós cremos. Eles vão converter, mas eles vão ser salvos. Eu não falei que o Monte das Oliveiras vai fender e eles vão fugir por ali? E no reino, Zacarias fala que eles vão pegar na orla das vestes dos judeus e os judeus vão ensiná-lo a adorar no templo. Vai voltar a adoração no templo lá em Jerusalém. E os judeus vão estar com que tipo de corpo? Com que tipo de corpo? Carnal. Então, no reino, nós vamos ter pessoas com corpo glorificado e pessoas com corpo carnal, igual nós temos aqui. Vocês já pararam para pensar nisso? Será que é heresia? Qual a chance de você pecar com o corpo glorificado, Marinaldo? Nenhum. Durante os 1000 anos, o que vai acontecer com a besta e o falso profeta? O Senhor fala que ele vai ser lançado no fogo antes dos 1000 anos. Vão ser lançados vivos no lago de fogo. E Satanás? O que ele vai fazer com Satanás? Ele vai acorrentar Satanás durante os 1000 anos, lá no abismo. Satanás vai estar preso no abismo durante 1000 anos. E ao fim dos 1000 anos, o que ele faz com Satanás? Ele solta Satanás por um pouco de tempo. Para que ele solta? Fala, porque assim é necessário. E alguém vai seguir Satanás? Sim. Quem que chama? Gog e Magog. Vai seguir Satanás de novo. Quem que vai seguir? Você com o corpo glorificado, Morena? Tem chance de alguém com o corpo glorificado seguir Satanás? Quem que vai seguir? Pessoas com corpo carnal. Porque vão estar aqui os judeus e algumas pessoas das nações, que depois a gente pode ver quem que são essas pessoas, que vão estar aqui com o corpo carnal, aos quais nós vamos reinar sobre ela, nós se formos vencedores. Né? Então, os vencedores irão reinar sobre essas pessoas. Porque Zacarias lá fala que o menino de 100 anos, no período do reino, o que vai acontecer? Ele vai pôr a mão lá no ninho da áspide e não vai acontecer nada mais. O leão vai voltar a comer o quê? Capim ou palha. Vai acabar com a cadeia alimentar. Né? Isso tudo aí acontece depois da queda. Então, nós teremos aqui
pessoas com corpo carnal, vivendo aqui. É quando fala lá na Mateus 13, né? Bem-aventurados, benditos de meu Pai, possuís o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Não é antes, é desde a fundação, porque é o reino físico. O nosso reino celestial está preparado para nós desde antes da fundação do mundo. Agora, aqueles que vão entrar para o reino com o corpo carnal, o reino está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então, é um detalhe importante aí da palavra. Então, irmãos, só para os irmãos já julgar algumas coisas na cabeça, para vocês pensarem, porque a gente foi acostumado a pensar, cresceu, morreu, vai para o céu, vai para o inferno. Mas tem um reino de 1000 anos do Senhor aqui na terra. 1000 anos. E quem vai reinar com o Senhor? Esse é que o Paulo fala em 1 Coríntios 9, 23 a 27. Ele começa a falar e fala que aquele que corre no estádio, ele corre em busca de uma coroa, mais uma coroa com um prêmio, e esse prêmio ele só é entregue no fim da corrida. Você pode ter começado a correr muito bem, mas se chegar no fim, eu estava conversando até com o Rafael na viagem, falando assim, Rafael, de repente você vai para a maratona e vai correr contra os quenianos lá. Aí você começa e você dispara na frente dos quenianos. E ele vai lá Dá 10 minutos, está o Rafael bufando e os quenianos chegam lá no fim da corrida, ele pega o prêmio. E você não pegou. Você pode ter começado a corrida muito bem, mas você não perseverou e você não vai pegar, porque o prêmio só é entregue no fim da corrida. Aí Paulo conclui no versículo 27, 1 Coríntios 9, 27, né? Subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão, porque eu tendo pregado a muitos, não venha eu mesmo ficar desqualificado ou reprovado. Até Paulo podia ficar reprovado. Ele que sabia, corria a carreira, guardei a fé, combati o bom combate, né? Então, Paulo sabia disso tudo. Mas ele sabia que se ele não perseverasse até o fim, ele mesmo poderia ficar reprovado. Não que ele cria que perderia a salvação, mas ele deixaria de reinar com o Senhor. Amém? Irmãos, acho melhor a gente parar por aqui, senão vai começar a bagunçar muito a cabeça de vocês. A gente vai entrar à noite, acho que tentar clarear um pouco mais. Mas pelo menos pensem sobre isso. Vamos terminar com a oração, irmãos? Vamos orar? Senhor amado, nós queremos te clamar mais uma vez pela a bondade do Senhor, misericórdia do Senhor e a clareza do Senhor sobre a tua palavra. No nome de Jesus, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações e que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o entendimento dos irmãos, para que possam ver, Pai, a beleza da tua palavra, que possam ver a grandeza da tua palavra. Senhor, não nos deixe confundir, não nos deixe falar nada que não provenha de ti. Nós queremos, Senhor, no nome de Jesus, desfrutar de um tempo precioso de comunhão com o Senhor, seja nos nossos quartos, um tempo agora de relacionamento com os irmãos, que seja um tempo frutífero, Senhor, para edificarmos uns aos outros agora. No nome de Jesus Cristo, nós te clamamos porque precisamos do Senhor. Pai, de que vale conhecimento se não mudar a nossa forma de viver, se não mudarmos, Senhor, o anseio por reinar com Cristo, Senhor. O Senhor veio para proclamar o evangelho do reino, Senhor. E nós cremos que o Senhor há de vir pisar nessa terra e reinar aqui durante os 1000 anos, Senhor. E nós queremos participar das bodas do Cordeiro, queremos participar, Senhor, desse reino tremendo que o Senhor vai estabelecer aqui na terra, ao qual Satanás vai estar preso, Senhor, e desfrutaremos da presença viva do Rei, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Muito obrigado. Nós encomendamos toda essa palavra a Ti, Deus. Fale aos nossos corações. Continua a nos falar no nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, Senhor. Amém.